German Volume Training, volume alemão, né, que tem a abreviação GVT, por isso que eu comecei falando de German Volume Training. Vou explicar tudo sobre esse tipo de treinamento. Ele é de muito antigo, tá? Não é de hoje. Então, se você ainda não conhece, você precisa conhecer as raízes. Então, já clica no gostei, se inscreva no canal. O GVT ele foi desenvolvido, tá? Esse sistema de treinamento, em 1970. E de lá para cá, claro que na década de 70 ele foi, né, por ser lançamento e tal, uma coisa mais que o pessoal falava mais, só que até hoje é utilizado. Inclusive, maravilhosos treinadores de sobrancelhas grossas e viris utilizam até hoje. Então eu uso muito GVT com os meus alunos, é uma técnica muito boa e eu já vou explicar aqui por quê. Bom, o GVT é uma técnica, como eu disse, old school, da galera da pesada, e que as pessoas pensam que é uma técnica que pessoas intermediárias ali não podem fazer, simplesmente avançados. Isso não é verdade. Até porque existe um modelo padrão de se fazer, a qual existem muitas críticas sobre ele, e existem pequenas adaptações que tornam a técnica muito mais interessante. E é disso que a gente vai discutir aqui no vídeo. Talvez você até conheça o GVT, mas alguns pontinhos extras é muito importante você saber. Outra coisa, você não deve fazer o GVT por mais de 6 a 12 semanas. Pessoal, não é bem assim, tá? É uma sugestão, padrão, tal, temos muitas coisas envolvidas, muscular, lúdica, etc. Mas sim, você pode fazer por mais de 12 semanas, caso isso faça parte de uma estratégia. Homem pode fazer, mulher pode fazer, criança pode fazer. Iniciantes, os que estão voltando para a academia, podem fazer? Pode, mas normalmente não tem necessidade, mas existe a possibilidade? Existe. Quem popularizou o método foi o Rolf Fieser. E o que acontece? Rolf colocou algumas especificidades que a gente não precisa respeitar. É isso que é legal, pessoal. Eu sempre incentivo vocês a isso. Critiquem tudo, pensem tudo, mudem tudo, inclusive eu, principalmente eu, na verdade. Porque quando você engessa uma coisa, é muito mal. Porque você fica preso e desnecessário. Tá bom, o cara inventou desse jeito, é bacana, tem as defesas dele, mas e se eu trocasse isso por isso? Eu vou anular, eu vou desmerecer. Você sabe o que você está fazendo? Claro, você não vai fazer, não, o GVT é 10 de 10, eu vou fazer 1 de 1, porque acho que vai dar o mesmo resultado. Não, não é assim. Mas você consegue fazer algumas alterações para que torne viável para todos os públicos. E é isso que eu faço com os meus alunos. O Rolf, o que ele buscava? Ganho de força para atletas de força. Ele era o treinador da equipe da Alemanha de levantamento de peso. Então você vê que ele nem era do fisiculturismo, era outra área. Ou seja, como é que eu vou copiar um negócio desse 100%? Até posso, mas eu não posso intervir para trazer para a minha modalidade, para a minha realidade? Opa, aí sim. Ele usava esse tipo de técnica na pré-temporada para o aumento de massa muscular e de força. Tanto eu já ouvi falar de um cara dos Estados Unidos, Vince Gironda, que ele fazia o 8 de 8, é mais ou menos por aí? Isso, aí ele já é mais bodybuilder. Posso fazer um vídeo sobre o 8 de 8 do Vince Gironda, tá? Mas vamos focar aqui no GVT, mas é mais ou menos isso. E sempre o nome do Rolf e do Vince aparecem, porque foi mais ou menos na mesma época. A galera fala, o Vince copiou o Rolf copiou o Vince, né? Coisa de gente que tem prisão de gases. De quem que importa quem fez? Deixa eles brigarem lá. O que importa pra gente é conhecer os métodos e ver qual que serve. E o GVT consiste, como eu disse aqui brevemente, em fazer 10 séries de 10 repetições. Isso mesmo, 100 repetições em um exercício. A promessa é de 10 libras, né? Ou mais ou menos aí 4,5 kg de massa muscular. Isso tudo em mais ou menos 2, 3 meses. Pessoal, não dá para prever isso. Se eu pego um iniciante, se eu pego um avançado, intermediário, cara com esteroide, cara em cut, cara em bulk. Então, esse tipo de promessa é legal, tá? Para ter um dado ali, mas não considera isso. Ok, Leandrão, 10 de 10, 100 repetições, mas como é que eu faço isso? Você vai usar uma carga que você consiga fazer mais ou menos 20 repetições, indo até a falha. Isso é mais ou menos 60% de uma repetição máxima. Ou 80%
tá, do que você faz em 10 repetições. Ou seja, se num supino você pega 100 quilos, num GVT você começaria ele com 80 quilos. Só que aqui já cabe a primeira crítica. Nós sabemos que o principal fator para a hipertrofia muscular é intensidade, ou seja, esbagaçar o músculo. Se você começa fazendo com 80% do que você aguenta, a primeira, segunda, terceira série vai sair mais fraca. Então qual que é a ideia? A primeira série eu aguentaria fazer 20, eu faço 10, descanso 1 minuto ou 2, dependendo do exercício, volto a fazer, faço, quanto eu conseguiria na segunda? Talvez 18 repetições, faço 10 de novo. E assim sucessivamente. Depois, mais ou menos da quarta, quinta, sexta, você vai começando a ficar esbagaçado. E aí nós temos algumas defesas do Rolf, por exemplo. Você vai aquecendo aos poucos. Então quando você for manipular o 10 de 10, a última talvez saia 9, 10, mas daquele jeito. O que a gente entende no bodybuilding? Perda de tempo. Porque eu posso fazer um aquecimento antes, fazer uma coisa específica de aquecimento, que eu já ensinei aqui no canal, lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema, como fazer o aquecimento correto. Fiz o aquecimento e quando eu for cair para o 10 de 10, eu vou 10 de falha, com mais ou menos 10 repetições, eu já estou aquecido. Você entende? Por isso que eu falo, ali é o programa dele, fixo, ele pensou em tudo. Aqui você já aquece, você vai subindo a carga, trabalhamos isso. Mas a gente pode extrair o melhor daqui, colocar um aquecimento antes e fazer 10 séries até a falha plena. A primeira série vai sair 12 repetições. A segunda série vai sair 11, 10, 9. Daqui a pouco eu estou fazendo, na oitava série eu estou fazendo 6 repetições. Posso baixar a carga para ficar próximo do 10 de novo? Se você está fazendo menos de 6, lógico, não é tão matemático assim, mas vamos nos basear em alguma coisa literária? Então se a gente vai se basear em literatura, menos de 5 repetições a gente começa a não ser o ideal para hipertrofia, tá? Mas eu estou colocando isso de uma forma muito, não é prática não, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar entre 6 e 12 movimentos, 10 séries de falha entre 6 e 12. Se eu fizer acima de 12, eu tenho que subir a carga. Se eu fizer abaixo de 6, eu tenho que diminuir a carga para ficar dentro disso, entre 6 e 12. Qualquer número que sair aqui dentro com falha, conta. Eu vou fazer 10 séries dessa maneira. Se eu precisar baixar a carga, eu abaixo. Não tem problema nenhum. Isso é uma adaptação do GVT, Leandro, com certeza, mas é algo que pode ser muito interessante. Na verdade, mais interessante do que o próprio 10 de 10 que o Rolf colocou, que era para levantamento de peso e não para hipertrofia muscular. O que a gente entende de fazer o mesmo, um monte de séries no mesmo exercício? Nós pegamos um exercício composto, por exemplo, um supino, que tem unidades motoras recrutadas em maior parte do que um pec deck, e você faz 10 séries ali e você vai construir massa muscular muito bom. Eu posso utilizar a técnica dessa maneira? Sim. Originalmente era isso? Claro, porque era para levantadores de peso. Agora, eu posso fazer um 10 de 10 num pec deck, por exemplo? Claro. Por quê? Porque é uma adaptação do GVT para o mundo do bodybuilding, do fisiculturismo. Não sou fisiculturista. Se você treina para moldar massa muscular, você só não compete. Então você vai trazer isso para melhorar um ponto fraco. Eu tenho o meu peito fraco, eu vou fazer 10 de 10 no pec deck. Claro! Assim eu isolo todo o restante. Tanto eu sou muito frango, sou muito pequeno, e eu preciso crescer, 10 de 10 no agachamento livre, para crescer mesmo tudo. Depois eu vejo falha. Válido também. Posso conciliar os dois? Posso. Metodologia oficial. Um GVT para cada grupo muscular. E mais ou menos 1 ou 2 exercícios acessórios. Ou seja, vamos treino de peito. Um GVT 10 de 10 e mais um pec deck, um crucifixo, 3 de 12 cada um. Vou fazer coxa. 10 de 10 no agachamento livre. E aí vou fazer mais 2 séries de flexora, 2 de extensora, 2 de adutora. Mais umas 6 séries de acessório. Posso fazer outra adaptação, Leandrão? Vou usar o GVT só para peito. Não quero usar no resto. Vou pegar essa aqui que o peito eu quero machucar mais. Pode, é uma adaptação. Mas como eu te disse, com inteligência você pode fazer, não tem problema nenhum. Então, vou fazer em 2 grupos. Um é para focar volume. Então eu vou usar multiarticular, perna, membros inferiores. Vou meter agachamento livre. No outro eu vou usar para melhorar um músculo fraco. Sei lá, o meu antebraço é fraco. Então eu vou fazer 10 de 10 na flexão de punho. Posso fazer isso, essa mescla? Pode. O descanso, você falou que era mais ou menos 1 minuto entre cada série, não é isso?
É. Na verdade, ele colocava entre 45 segundos a 90 segundos, o que dá uma média de 60 segundos. Porém, se você vai fazendo um agachamento livre, tudo bem você descansar um pouquinho mais, 2, 3 minutos, porque vai exigir muito do cardiorrespiratório e você precisa de mais tempo. Tudo bem eu fazer 30 segundos no GVT? Também tudo bem. Vou fazer o quê? Vou fazer um tríceps pula e corda. É bem isolador, eu nem me sinto ofegante, vou fazer 30 segundinhos para economizar tempo. É válido também. Temos que cuidar da cadência, ou seja, subida e descida. 2 segundos para subir, 4 para descer. 2 segundos para subir, 4 para descer. Eu preciso fazer isso? Bom, no modelo do Rolf, sim. Mas, trazendo para a cadência do fisiculturismo, se você fizer aí 1 a 2 segundos para subir e 2, 3 para descer, excelente. E agora eu quero mostrar para vocês como que é o GVT na prática. Então tem um vídeo mais curtozinho que eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha, tá? Inclusive é material de apoio dos meus alunos que eu disponibilizo de graça porque eu sou assim.